Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Josh Hart ontem foi um gigante, tá? Um gigante o Hart ontem. Ofensivamente, você vai olhar para os números dele e você não vai se impressionar. Você vai ver um cara que marcou 3 pontos em 27 minutos. Você vai ver um cara que acertou um arremesso de 5 que tentou. Um cara que das 3 bolas de 3 que tentou não acertou nenhuma. Você vai ver isso. Mas aí se você se aprofunda mais no jogo do Hart e principalmente assiste o jogo, ao invés de ficar só olhando o box score, você percebe o quão enorme foi a atuação do Hart. Um cara presente em todos os cantos da quadra. Conseguindo todas as jogadas silenciosas necessárias. Conseguindo um rebote, conseguindo, né, um bloqueio, conseguindo uma roubada de bola no momento importante, conseguindo um bom passe. O Hart, ele marcou só 3 pontos, mas ele deu 6 assistências ontem. Com nenhum turnover. Nenhum turnover. O Hart ontem pegou 15 rebotes, cara. 15 rebotes. Liderou o jogo em rebotes, inclusive. O Hart ontem foi líder de rebotes e líder de assistências no jogo. Num jogo com Victor Wembanyama, ele liderou em rebotes, cara. Então, o jogo do Hart ontem também foi de uma grandeza, de uma importância, sabe, enorme, assim. E eu vou te falar, cara, uma coisa bem boba que o Hart fez ontem, mas que teve um impacto muito grande no jogo, foi a movimentação dele sem bola. No ataque, o Hart, ele cumpriu um papel, ele cumpriu uma função pouco valorizada, que é a função de se movimentar, de não ficar parado, de não ser de não servir como escoro pro Wemby. Durante algumas posses ontem, o Mitch Johnson botou o Wemby pra ficar no Hart, que era algo que até era esperado, né? O Wemby ficar no Hart pra ficar mais livre pra, né, patrulhar ali a média distância, pra patrulhar o garrafão, porque o Hart, ele não é uma ameaça no perímetro. Não é um cara que você não pode deixar livre arremessando. Pode, você pode ceder alguns wide opens pro Hart, porque ele é um cara inconsistente. Então já era esperado que o Mitch Johnson colocasse o Wemby no Hart pra, né, deixar o Wemby mais livre, pra não fazer com que o Wemby tivesse que ficar no Towns toda hora, porque marcar o Towns obriga o Wemby a ficar fora do garrafão. Obriga o Wemby a deixar o garrafão exposto. Que é tudo que o Spurs não quer contra esse Knicks que tem Anunoby, que ataca muito bem o garrafão. O próprio Hart é um cara muito perigoso em cuts. Mikal Bridges, você tem o Brunson, que é muito bom infiltrando, explorando a média distância. A última coisa que San Antonio quer é o Wemby fora do garrafão. Então deixar o Wemby no Hart é uma estratégia boa. Só que o que o Hart fez e o que o Mike Brown bolou ali pra não deixar o Wemby tão confortável marcando o Hart? Botou ele em movimento. Ele não ficava paradinho no corner. Ele ficava se movimentando, fazia um bloqueio, ficava, sabe, trabalhando sem bola, obrigando o Wemby a também se movimentar. E fazendo com que em vários momentos o Wemby tivesse que marcar o próprio Towns, porque em conjunto a isso, e aí voltando pro fator Towns, você teve um Towns deitando pra cima de todos os jogadores menores que o Spurs colocou em cima dele. Porque pra marcar o Hart com o Wemby, o Spurs teve que colocar um cara menor pra marcar o Towns, porque o Spurs não é um time alto. O que faz o Spurs ser um time alto é o Wembanyama. Tirando o Wemby, você não tem nenhum cara alto ali no time. E você tem o Cornet, mas o Cornet é um cara que é difícil você manter o Cornet muito tempo em quadra. Ontem mesmo, os minutos com o Cornet foram terríveis, né? Então,
esse conjunto, movimentação do Hart sem bola e o Towns indo pra cima dos caras menores, fez com que obrigou o Embiid a ter que marcar o Towns em alguns momentos, deixando o garrafão mais exposto. E aí foi onde o Brunson conseguiu as infiltrações ali dele e tudo mais. Então, o trabalho do Hart com bola, e especialmente sem bola, nos rebotes, na movimentação, nas roubadas de bola, fundamental. Fundamental também. Hart ontem foi um leão em quadra, cara. Um leão. Assim como ele vem sendo desde que vestiu o uniforme do Knicks, né? Eu falo que o Hart, ele é um dos casos de jogador que meio que nasceu pra jogar num time. O Hart, ele nasceu pra jogar em Nova York. Ele nasceu pra ser como é que fala? Um knickerboxer. Ele nasceu pra ser um jogador do Knicks. Porque ele é isso, cara. Ele é esse leão, ele é esse incansável, ele é esse coração mesmo do time. Ele é um absurdo, cara. Eu sou fã do Hart. E aí ontem ele, Towns, Brunson foram incríveis. E aí você teve, né, indo aqui pros pormenores, mas não menos importantes, você teve o Anunoby fazendo um jogo muito bom, especialmente ali no quarto período. O Anunoby, ele abre o quarto período metendo 8 pontos seguidos. Metendo uma bola de 3 ali no corner na cara do Wembanyama. Uma bola importantíssima, que deu uma puta confiança pro time e tal. Então você teve o Anunoby importante, você teve o Mikal Bridges fazendo um bom trabalho também. Aquela bola que o Brunson meteu ali no corner pra 3, ali na reta final, quem passa a bola pra ele é o Mikal Bridges. Então, Mikal exercendo bem sua função. O banco do Knicks ontem foi importantíssimo pro jogo. Né? O Mitchell Robinson, mesmo baleado, e mesmo não começando o jogo tão bem, fechou bem o jogo, castigando ali os minutos do Spurs com o Cornet. Trabalho muito bom do Mitchell Robinson. Landry Shamet com mais um jogo excelente, né? Matando bola de 3, ajudando na defesa, quente, confiante no perímetro. Muito importante pro Knicks ter esse Landry Shamet confiante, arremessando bem. McBride também tendo um papel importante, matando bolas importantes, ajudando na defesa, ajudando na criação, ajudando na energia. Então, em resumo, cara, foi um baita jogo do Knicks. Não foi um jogo perfeito, acho que o Knicks tem coisas a melhorar. Uma coisa que eu acho que o Knicks tem que melhorar bastante é jogar mais rápido. Eu achei ontem, especialmente no primeiro tempo, o Knicks jogando muito devagar, não rodando a bola rápido do jeito que deveria. Então acho que o Knicks tem que jogar num pace um pouquinho mais alto, tem que punir mais os turnovers de San Antonio, tem que ser mais agressivo na transição, mas com exceção disso, eu achei a atuação do Knicks ontem muito boa. O plano de jogo do Mike Brown foi muito bem executado. Uma outra coisa que eu acho que foi... Não é que foi um problema, mas poderia ter sido evitado ontem, foi a demora do Mike Brown para pedir timeout no terceiro quarto. Durante aquele começo de terceiro quarto excelente de San Antonio, que foi onde San Antonio abriu ali os 13, 14 pontos, eu achei que o Mike Brown demorou demais para pedir tempo. Deveria ter pedido timeout mais rápido. Isso é algo que ele tem que melhorar no decorrer da série. Ele tem que ser melhor nesse timing do timeout, para evitar que uma desvantagem de 5 em 2, 3 posses vire uma desvantagem de 10, 15. Ele tem que ser melhor nesses timeouts, né? Mas com exceção disso, eu gostei muito do que eu vi do Knicks ontem e, principalmente, eu gostei muito da postura do Knicks. De não se apequenar, de não se acovardar, de não sentir o jogo. O Knicks não sentiu o jogo ontem. O Knicks jogou o jogo. Combateu o bom combate, né? Como diria os antigos. Gostei. Gostei muito.